De volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre e eu coloquei, né, na abertura sobre esse aspecto. A gente tem visto aí uma recuperação do PIB, a inflação ainda abaixo de 2 dígitos por ali. A política está influenciando positivamente, negativamente, a economia se recompõe sozinha. Eu quero começar com o Celestino aí. Aí, Osmi, Narciso, fica à vontade. Eu quero aproveitando aí, dar alguns dados. A gente colhe dados para exatamente fazer o debate. Por exemplo, na área comercial, Narciso, há um tímido crescimento no volume de venda. Isso que eu queria confirmação de vocês. Há um recuo de 6,9%, comparando com o mês de março de 2016 e março agora deste ano, em comparação também com fevereiro. De acordo com o IBGE, o Acre teve perda no setor varejista, que chegou a 3,4%. Ainda tem outro dado, que eu vou colocar os dois dados para vocês. Narciso e Astério, o norte, a região norte do Brasil, já tem 5.400.000 negativados. Negativados. Sendo que o norte é o maior índice de negativados, 46,27. Em termo relativo, né? Não, em termos comparativos, né? Termo comparativo, talvez por tantos mil habitantes. O Brasil, por exemplo, tem 60 milhões de negativados, quase 40% da população adulta. Eu dei esses dados só para começar a perguntar o seguinte: como é que está real a situação de hoje do comércio e, de uma forma geral, da economia no Estado, nas vendas? De um modo geral, a economia do país recuperou, né? Estava recuperando, sinal de recuperação, com superávit positivo, né? E dando superávit, é lógico que positivo. E o Estado também não estava diferente. Tá? Caminhando com uma recuperação pequena, mas recuperando. Falou o número de negativados, né? Em comparação ao ano passado, nesse mesmo período, houve uma redução de negativados. Até porque o número de desemprego ainda é muito grande. Muito grande. Inclusive, o nosso estado aí é um pouco assustador. E isso justifica, né? Porque se você não tem crédito, você não compra, você não vai ser negativado. O desemprego causa tudo isso aí. Então, a tendência da economia que o Astério falou, resolve o problema político e, por si só, ela se recompõe. Então, a tendência do nosso Estado, que infelizmente nós somos totalmente dependentes do dolerite, né, a tendência é melhorar. Melhorando o cenário nacional de uma forma geral. Melhorou o cenário, melhora para o nosso Estado e melhora para todos os segmentos. Mas, assim, se a gente comparar 2014 com 2017, hoje ainda existe uma defasagem muito grande, em torno de 25% por segmento. Mas, desculpe, Narciso, eu queria ouvir vocês. Eu me direcionaria ao Ader. Você acha que hoje nós estamos vivendo, como colocou o nosso presidente, só na base do olerite? Essa é a nossa expectativa para a economia? Com certeza. Se nós analisarmos que o setor da construção civil era o maior empregador após o comércio, tirando o Estado, comércio, e é um segmento, um setor que está na UTI. Então, basicamente, não está gerando emprego. E isso influencia bastante no poder de consumo do consumidor, porque não gera renda, não gera consumo. Uhum. E levando em consideração o que o Celestino comentou, que de 2014 para 2017, nós ainda, aliás, a queda mais brusca foi até 2016. Aí aquele doente que morre, não morre e fica em estado estável, Sei. que é onde nós estamos. Final de 2016 para cá, então não está piorando, mas também não melhora. E a melhora que tem é quase que insignificante.
Pelo crescimento nós tivemos aí 1%. Você imagina aí entre 20% a 25% de queda de 2014 a 2016, o quanto tempo nós vamos levar ainda para voltar a vender o que vendíamos em 2014, a crescer da mesma forma. No caso Mas é natural. A queda de juros não influenciou? Influenciou, por isso que nós tivemos essa pequena recuperação, tanto a queda na inflação como a queda nos juros, agora mais recente. E a entrada de recursos do FGTS também, né? Aqueles inativos. Perfeitamente. E o FGTS também deu um incremento, ajudou. E isso a gente sabe que foi paliativo, porque não vai ter mais, né? Passou isso aí, já era. Mas levando em consideração que março foi um dos piores meses de 2014 para a economia do Brasil, para o comércio do país, era natural que abril houvesse um crescimentozinho em relação a março. Maio a gente já tem algumas informações que não foi muito bem, embora tivesse um Dia das Mães que cresceu um pouquinho em relação a 2016, né? Cresceu em relação a 2015, 2016 cresceu um pouquinho. Isso em termos de Acre? Em termos de Brasil, e o Acre se enquadra também. Né? As informações que já temos ainda são muito poucas. Então, a minha opinião, Adem, sobre Evangelista, sobre essa situação da crise, que a crise acreana ela é refletida da crise nacional. Você vê que o Brasil, nos últimos 3 anos, que se esperaria um crescimento que já seria medíocre para os padrões dos países em desenvolvimento, de uma média de 3% por ano do PIB, nós tivemos um decréscimo de 9% em 3 anos. Então, na minha opinião, Adi, nada melhorou. Apenas parou de piorar. E se você me permitir, vai piorar. Porque se você vai piorar. Eu acho que nós não vamos... Piorar o Brasil ou o Acre? Piorar o Brasil e principalmente os estados do norte. E os estados que dependem do agronegócio. Você está pior do que o Osmi interferindo no que eu... Exatamente, então vá lá. Não, mas para interferir não tem problema nenhum. Até para tornar dinâmico. Vai interferir no meu raciocínio. Mas aí é questão de idade. O que é isso que eu ia dizer. Só que a minha perspectiva, eu acho que o otimismo pode errar. Mas o pessimista já começa errado. Mas as evidências são tantas que eu começo a ser pessimista. Porque você, antes do programa, a gente falava sobre o que alimenta a crise política, que alimenta a crise econômica, ou se é a econômica que alimenta a crise política. A gente podia até reduzir numa só palavra. Elas se retroalimentam. Eu não vejo por onde haver crescimento econômico num país com a crise política, aguda, né? Que está aí apresentada. Mas os números não mostram muito isso, não, né? Os números recentes não mostram muito isso, não. Ainda muito tímido, ainda que muito tímido, há sim melhoria nos números econômicos. A inflação baixando. Super safra, né, Osmir? A taxa de juros, o agronegócio. Que é um problema. O preço está muito baixo. Cresceu muito o agronegócio. Cresceu muito, mas o preço da soja, do milho, caiu muito. E se nós analisarmos a agropecuária, que aí vai afetar o nosso estado diretamente, porque para nós tem um peso muito grande a pecuária, muito significativo o peso da pecuária no nosso estado. Embora nossa produção seja de 3 milhões de boi, mas divide por 800 mil habitantes, que é o que ela representa. E está muito ruim a pecuária. Nós temos hoje um preço que não paga o custo de produção para o produtor, vai deixar de gerar emprego, vai deixar de gerar riqueza para o estado. Lógico que para alguns frigoríficos isso é muito bom, com a situação que está, porque os frigoríficos que estão... O criador não é, né? Porque não caiu a carne no preço internacional, ela se mantém. E o JBS, que é o maior frigorífico do mundo e que exporta 70%, 80% das exportações, parte dele vai cair, já caiu 30% da exportação dele, não está tendo conta de cumprir os seus contratos. E os outros frigoríficos menores do Brasil vão crescer com isso. Mas para o produtor não é um bom negócio. Celestino, presidente, em relação ao comércio, né?
a gente percebe que o comércio é que ainda sustenta. Como o Adem disse, a construção civil está na UTI. Realmente é o que tem se visto. O comércio tem sustentado. A gente está no estado, quando a gente olha, por exemplo, o que o governo está fazendo. Por exemplo, não ter atrasado salários, obrigação mas a gente olha para outros estados, você vê, por exemplo, o Rio de Janeiro é um caos, mas tem outros também que chegaram a atrasar, Rio Grande do Sul, né, Goiás e tudo e tal. E o governo, nesse contexto da economia do Acre, tem sido bom, não tem sido, mais ou menos? Tá, assim, a economia do Acre, o comércio perdeu em torno de 30%, né? Isso é fato. Muitas lojas fecharam, né? Isso, enfim, criou um caos aí, desempregos, enfim, a indústria do aluga-se e vende-se está generalizada, né? Quando houve a diminuição do repasse do FPE, consequentemente o comércio já sentiu isso, porque diminuiu a receita, consequentemente o comércio também deixou de vender. Então isso foi em torno de 30%, entendeu? E não houve nenhum atrativo que buscasse a recuperação desse dinheiro, a não ser aquele dinheiro que veio do repatriação. Entendeu? Então, isso afetou diretamente o comércio. Você imagina 30% de vendas a menos, 30% de pessoas empregadas a menos, enfim. Hoje o número de pessoas aí deve chegar a uns 80, 90 mil pessoas desempregadas no estado. Já que nós estamos falando em economia do Acre, eu quero dar aqui uns dados, Vestério, para mostrar uma certa diferença e gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa questão da economia do Acre. Nós falamos muito do Olerite. Eu estou querendo sair dele. Por exemplo, Rondônia, aqui vizinho, é o maior produtor de peixe de água doce do Brasil. São 80 mil toneladas ano. Maior produtor de carne e leite da região norte. É o segundo maior produtor de café Conilon do Brasil. E um alto produtor de soja. E o Acre? Mas Rondônia tem todas essas potencialidades, a economia vai muito bem, obrigado, mas teve queda também no comércio. Sim. Os motivos são vários também, mas o Acre não produz. O Acre tem uma pequena produção de peixe, ainda é bebê em relação a isso, a produção está engatinhando. Eu falava da produção agropecuária, que é a relação muito direta com a nossa economia, porque gera muitos empregos, e isso acaba incrementando a nossa economia. Mas se levar para o lado dos segmentos que têm relação direta com a agropecuária, que envolve o peixe, o agronegócio, né? Esses são segmentos que estão praticamente estagnados, né? O produtor está em uma situação, ele não consome, ele não compra. Até o seu rebanho vai pagar por isso, vai dar um sal de menor qualidade, vai de pior qualidade, o produtor de peixe vai dar uma ração de baixa proteína, porque acha que não vai pagar o custo. Se ele der um produto realmente que tem que ser dado para o crescimento, para a engorda, e aí todo mundo na cadeia acaba perdendo. Há uma pequena e tímida produção de milho no nosso estado, mas é aquele negócio, a gente está começando, está engatinhando, eu acho que é um começo. Temos o frigorífico da Acreagros, que todos conhecem, está com dificuldades para exportar ainda, não por falta de regulamentação, de CIF, né? Ministério da Agricultura está tudo ok, o problema é mercado, ainda não consegue alcançar os mercados que tem na vizinhança, principalmente no Bolívia, Peru. Peru principalmente, que tem um consumo em potencial, mas em relação por conta dos blocos que o Peru pertence, dificulta muito a exportação. O Brasil precisaria fazer algumas aberturas para o Peru, para poder o Peru abrir também para algumas importações. E como é que o Brasil vai criar alguma condição para o Peru para beneficiar ou para atender um frigorífico aqui no Acre? Não vai nunca. Isso é uma dificuldade que nós temos. E acaba afetando diretamente o nosso estado, porque seria muito importante para nós esse frigorífico estar exportando, principalmente para o Peru. Então a gente não vê hoje nenhum produto do agronegócio que tem potencial ainda para mudar a
situação do nosso Estado, para tirar dessa situação de deixar somente o Olerite representativo e passar para um setor. Só para dar continuidade a esse mesmo tema aqui para o Celestino, você não acha que essa questão preservacionista, de uma forma exacerbada, não tem nos prejudicado muito? Muito, exageradamente muito mesmo. Eu acho que o agronegócio é e foi a salvação do país. Isso. O agronegócio nunca deu errado. Tá? Ele teve seus altos e baixos, mas ele se manteve. Tá? Então, se você limita o Estado igual o nosso a produzir, a dar condições para o produtor produzir, você está se limitando a economia a se estagnar. Como é que você cresce no Estado que você é limitado? Não tem jeito. Por que os outros estados, onde o agronegócio é forte, sofreu menos nessa crise do que estados não produtores? Justamente por isso. O agronegócio é a saída do país. Não tem jeito. Ade, a gente está discutindo aqui os efeitos de uma causa que ninguém quer discutir, que ninguém quer encarar. O Brasil tem 14 milhões de pessoas economicamente ativas desempregadas. 14%. 14 milhões. 14 milhões. Tem 10 milhões de pessoas economicamente ativas subempregadas. Empregado, isso. Então, esse contingente de 24 milhões de pessoas, imaginando que a família média no Brasil hoje é de 4 pessoas por família, nós teríamos 100 milhões de pessoas à margem do consumo, que não consomem. Então, daqui a crise começa por aqui. Aí, o Osmir falava que eu não aceito essa hipótese, essa justificativa, de que nós estávamos se recuperando, e apresenta-se como justificativa que a inflação estava caindo. Assim. O Collor fez a inflação cair, confiscando a poupança. O Sarney fez a inflação cair, congelando o preço. Receitas absolutamente equivocadas. E a nossa inflação está caindo tão somente por falta de consumo. Então, se o comércio não está vendendo, ninguém está comprando, o comércio baixa o preço para atrair o comprador. O que eu acho, Osmir, e eu volto novamente a bater na tecla, que a nossa economia não vai se recuperar enquanto nós não tivermos um Estado que não interfira na iniciativa privada. Aí já está começando a fazer o nosso discurso. Sim. Aí, o que é que acontece? O Estado, ele é tão mais importante quanto menos dele a sociedade precisa. Se você não precisa estar procurando um hospital, é porque você não está doente, então você não precisa do Estado. 1930 não provou que não pode ser assim? O quê? A queda da Bolsa em Nova York. Não, ali... Estado mínimo. Aí para falar todo nisso... mundo à vontade. Para falar nisso, eu ia tomar um espaço demais aí ele levaria o programa todo. Levaria o programa. Mas é que ele está defendendo o Estado mínimo, não, quando na verdade não tem como ser o Estado mínimo. Eu não estou defendendo... desde que ele seja eficiente, sim. Não, sim. Esse é o Estado ideal. Eu nem acho que o Estado deva ser... Mas em qualquer país da Europa, o Estado é mínimo. Não existe um grande Estado. E a receita que foi aplicada lá pode não ser a mesma que vai resolver nosso problema. Sério, eu nem estou defendendo que o Estado seja mínimo, nem que seja máximo. Eu estou defendendo que o Estado seja o tamanho necessário. Exatamente. O tamanho do Estado é necessário. Então, o que é que acontece? O caso da agropecuária, bendita, o agronegócio do Brasil é de primeiríssimo mundo. Por quê? Porque pouco interfere na vida do produtor. Mas vamos ouvir sobre isso. Então, o que é que acontece, Ade? Hoje nós vivemos num país
que se paga a maior carga tributária do mundo, a carga tributária mais complexa do mundo, pagamos o juro mais alto do mundo, então isso, no meu entender, isso inibe ou não a atividade empresarial? Certamente. Por isso que a gente falou que, às vezes, as receitas que são aplicadas nos países desenvolvidos quando passam por situações econômicas difíceis. É o exemplo dos Estados Unidos, que em 2008 enfrentou uma grande crise, não do tamanho da Bolsa lá em 1930, mas foi grande. E começou a sair em 2011, 2012. Levou 4 anos, que é o que está acontecendo mais ou menos com a gente também. Nós estamos no quarto, terceiro ano, entrando no quarto. Mas o Estado lá, o que ele fez? Baixou juros. Aumentou o crédito? Baixou juros, baixou impostos, aumentou o crédito, mas o Estado lá tem potencialidade para isso. E tem dinheiro para isso. E os Estados Unidos se recuperou. Hoje, os imóveis, que foram a grande causa, né, dessa bolha, né? Imobiliária. Dessa crise, voltaram ao preço que eram. Está na realidade, foi um ajuste que isso causou. Mas o Brasil não tem o mesmo potencial para isso. O governo tentou, injetou dinheiro aí de diversas formas. Agora está fazendo a coisa certa, baixou várias atividades, baixou o juro agora para que os empresários comecem a investir, mas ainda falta muita confiança. O juro ainda é muito alto, ainda é muito caro para que o empresário possa arriscar. É isso, Celestino? Difícil de ter acesso. Pois é, o Celestino aqui tem muita experiência em relação a isso. É muito difícil você ter acesso ao crédito no país. Primeiro, os empresários, de modo geral, se você pegar, a maioria estão negativados. Como é que ele vai buscar recurso num base que é um fomentador da economia? É que a gente tem um intervalo. Pois é, mas depois eu queria... No próximo bloco eu queria discutir a questão de juros. E crédito. E crédito. Né? Ok? E também a opinião, né, do presidente aqui da CISA, do Ader Araújo também, que é da CISA, sobre a questão das reformas. Né? A reforma é boa ou não é boa para o empresário? Depois do intervalo a gente volta. Já.